E aí galera, beleza? Faz muito tempo que eu não apareço aqui, mas estou de volta para trazer mais um vídeo de como foi o meu 2025. Lembrando que esse vídeo você pode mais escutar ele do que de fato ver o que eu tô fazendo. Não se importem se o jogo der algumas travadas, alguma coisa assim, se der algum chiado no microfone ou alguma interferência, tá? Acho que é isso aí, tamo de volta de novo no meu mundinho aqui, que eu já mostrei pra vocês antes. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre algumas coisas, né? Mas eu quero destruir essas casas que eu fiz dos villagers meio improvisadas, né? Vou fazer só uns cubículos mesmo. Então eu tenho que destruir tudo isso e reconstruir. Eu não joguei muito mais, né? Depois do vídeo. Eu só fiz algumas coisinhas. Se vocês ouvirem barulho de teclado, tá? Não liga também, porque o teclado fica perto do microfone. Bom, aqui basicamente eu só fiz uma fornalha industrial, né? Vocês podem ver aí. Pá, aqui ó, já tá carregado com combustível. E aqui tá o combustível basicamente, né? Tá uma farmzinha pro combustível aqui, ó. Bem da hora. Eu já falei pra vocês que nesse mundo aqui eu uso Keep Inventory, eu uso várias coisas assim. Só criativo que eu não uso porque é chato, né? Eu jogo pra me divertir mesmo. Mas de resto eu jogo bem de boa mesmo. E vocês podem ver que o jogo aqui tá no Pacífico. Justamente pra nenhum monstro incomodar a gente, nem nada demais. E vambora. Esse ano foi bem complicado pra mim, porque foi um ano basicamente que eu entrei no terceiro ano do ensino médio, né? Famoso. Último ano da escola. E eu fiz bastante vestibulares também. Então tudo isso foi bem novo pra mim, né? Nesse terceiro ano, a minha sala ela mudou bastante, né? Várias pessoas novas. No caso, várias pessoas que eu não conhecia foram pra minha sala. E, assim, as pessoas eram um pouco difíceis de lidar. Mas isso me ensinou bastante a você conviver com outros tipos de pessoas. Até porque não vai ser sempre que a gente vai conviver com os nossos amigos ou coisa assim. E por eu e também um grupo de amigos meus estarem nessa sala, como era só a gente, que a gente interagia entre si, porque, como eu disse, o resto da sala era meio complicado. Algumas pessoas eram de boas, mas tinha um grupinho ali que era difícil de lidar. Então a gente nem conversava muito com aquele pessoal, era mais entre a gente. E isso fez eu e meus amigos se aproximarem bastante, assim, foi bem da hora. Sempre quando um faltava, os outros faltavam também, e é isso aí. Bom, nesse terceiro ano também foi bem legal porque eu fiz algumas apresentações musicais na escola. Não eu sozinho, né? Era eu, minha namorada e um amigo nosso. E foi muito legal fazer, assim, aquele nervosismo que a gente sente quando decide fazer a apresentação, quando tá ali treinando. É, é um pouco agoniante, mas no final, depois que você termina de apresentar, você escuta os aplausos, é muito legal, é muito da hora. E isso fez eu me apaixonar ainda mais pela música, que é algo que eu já gosto muito. Esse ano também foi o famoso ano da proibição do celular em sala de aula, né? Uau! É, Na minha escola isso não teve muita diferença não. Quem ficava usando o celular continuou usando, ninguém ligava muito. Os professores no início até falavam, ó, não use o celular. Depois ninguém acabou ligando assim no final. As pessoas, como eu, por exemplo, que usavam o celular às vezes ali pra ajudar, ou às vezes mesmo pra jogar entre amigos, mas pra dar uma distraída, uma aliviada, porque não é fácil ficar na escola pública integral. Apesar que, graças a Deus, esse ano eu consegui escapar do integral. A gente só se ferrou basicamente, porque a gente, entre aspas, já não tinha mais o celular ali para descansar, para ajudar no estudo. E esse negócio de aumentar a atenção dos alunos não adiantou de nada. Quem não prestava atenção na aula antes, não mudou em nada, continua a não prestar atenção na aula. E, tipo assim, eu posso até dizer que o barulho em sala de aula piorou, né? Porque já que os alunos não poderiam usar o celular, então eles conversavam mais e aí isso aumentava a barulheira e minha sala era bem barulhenta, era no caso, né? Basicamente ninguém ligava pra nada, não. Esse do meio do ano pro final mesmo, tava todo mundo já meio que usando o celular ali e é isso, fé. Esse ano eu entendi que realmente a escola não liga pra gente. Um grande exemplo disso a prova do Saeb, né, que teve, acho que todas as escolas públicas fizeram. E a minha também fez, obviamente. E nossa, os incentivos que eles fizeram pra gente estudar pra essa prova. E teve até apostila que o governo forneceu pros conteúdos e não sei o que lá.
E nossa, vocês precisam fazer essa prova, porque essa prova é muito importante pra eles, no caso, né? Porque a gente não ganha nota nem nada, é só eles. E por que que eles não fazem isso pro Enem, sabe? Não incentivam também do mesmo, desse mesmo nível pra gente estudar pro Enem. Poxa, imagina a gente ter apostilas para o Enem nas escolas públicas. Tipo assim, caramba, isso ia ser tão incrível, sabe? Mas não. Como o Saeb é o que importa pra eles, é o que eles vão focar. E o Enem não dá nada pra eles, então eles não ligam. E eles não entendem que a gente tá no terceiro ano do ensino médio, muita gente tá trabalhando, muita gente tá estudando pra vestibular, tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e não sei o que lá. E eles só exigem coisas da gente. Ah, você tem que fazer trabalho toda hora. E aí tomam uma prova difícil do nada, uma prova que. O professor passando prova que, de conteúdo que ele nem passou, tá ligado? Mas daí eu vou entrar mais a fundo depois, né? E muitas vezes você acaba só indo na escola por ir mesmo, por compromisso. E acaba perdendo tempo, porque, por exemplo, a minha escola não é de ficar faltando, de ficar sem ter aula assim várias vezes, mas esse ano tiveram várias vezes que ou não tiveram aula mesmo, ou a gente saiu mais cedo, ou simplesmente teve aula, só que, tipo assim, foi. Metade do tempo foi aula vaga, ou o professor, tipo, sei lá, professora de inglês que só passam as atividades ali. Ninguém liga, ela também não liga, e fica por isso, sabe? Perda de tempo, porque aí eles só passam conteúdo repetido, ou às vezes nem passa conteúdo direito também. E pra gente que tá focado no vestibular, realmente não adianta de nada. E pra quem tá trabalhando também, não adianta de nada, né? Já nesse assunto que a escola não liga pra gente, eu não tive a famosa formatura do terceiro ano, porque, bom, teve uma parte de culpa do grupo que estava organizando, do grupo de alunos da minha sala que estava organizando, né? Essa formatura, que basicamente o pessoal não ligava pra nada, era um grupo totalmente fechado, eles só aceitavam as ideias deles e fingiam que aceitavam a nossa, porque eles deixavam a gente também dar nossas ideias, mas no final ninguém aceitava, entendeu? E é um povo que fala muito que, nossa, ai gente, vocês não estão animados, vocês não fazem nada e não sei o que, sendo que é eles que não faziam nada, eles que não daram não davam a cara a tapa, não iam lá pra cima ajudar a gente a arrecadar alguma coisa, não ajudavam em nada. E não comunicavam a sala direito também, tinha um grupinho fechado deles. De mesma forma, a escola também, você tem que arrecadar dinheiro porque, não, a gente tá fazendo um favor pra vocês, a escola nem devia fazer isso, é um favor que a gente tá fazendo pra vocês. Vocês tinham que ser gratos pelo favor que a gente tá fazendo e não sei o que lá, porque é um grande esforço da nossa parte. E aí, tipo assim, gente, que isso? Tipo, eu não obriguei vocês a falarem de formatura, não, tipo assim. E aí a gente também, às vezes, falava, não, vamos, sei lá, armar uma barraca quando tiver uma festa junina na escola. A escola, não pode. Vamos vender uma comida ali, sei lá, umas trufas na escola pra arrecadar. Não pode, porque senão vai diminuir as vendas da cantina da escola, tá ligado? Então, tipo assim, é só coisa boa mesmo, né? Dá pra ver que a escola, que a formatura minha não aconteceu porque a escola não ligou pra gente e as pessoas que estavam lá organizando tudo, que é as pessoas da minha sala, também não estavam ligando muito pra nada. Mas eu realmente boto uma parcela de culpa um pouco mais na escola, que ficava na nossa cabeça toda hora falando isso, que era um favor e que a gente deveria agradecer eles e a gente teria que ficar focado em arrecadar e arrecadar. E de novo entrando naquilo, a escola acha que a gente não tem compromisso fora da escola, sabe? Sendo que a gente tem, é literalmente o ano que a gente mais tem compromisso fora da escola, é o terceiro ano. Inclusive, o ar-condicionado da minha sala quebrou, assim, no início do ano, se não me engano mesmo. E aí a escola falou, não, a gente vai mudar vocês de sala, não sei o que lá. Aí eu acho que a gente mudou pra sala e também estragou de novo o ar. Posso estar mentindo, mas eu acho que foi isso. Aí depois eles falaram, não, então a gente vai arrumar um ar pra vocês, mas primeiro vocês ficam aí na sala de vídeo por enquanto, tá? Só provisoriamente. E aí depois a gente ajeita tudo pra vocês. Aí beleza, a gente foi lá pra sala de vídeo, que tinha um quadro lá pra gente estudar e tudo mais. Montar umas carteiras de qualquer jeito lá pra cada um e beleza, é isso. Aí passou um ano, 365 dias e nada de ar-condicionado. A gente só ficou na sala de vídeo, que né, tinha um ar-condicionado ali, mais ou menos, que até que ajudava um pouco, né? Melhor do que ficar passando calor. E basicamente foi isso. Assim, eu não tô reclamando de eu ter estudado o ano todo numa sala de vídeo, mas até foi muito legal, inclusive, porque a gente podia. Não sei se era porque a gente tava no terceiro ano ou se era por conta desse negócio de ser uma sala de vídeo, então, entre aspas, não era uma sala de aula assim, né, formal e tal, convencional.
E a gente podia sentar onde a gente quisesse, basicamente, formar grupinho, dava pra você se juntar com os outros e os professores não ligavam. É óbvio que se tivesse muita bagunça e tal, até fizeram um mapeamento de sala, mas é aquele negócio, o mapeamento de sala durou menos de um mês, assim, tipo assim, durou uma semana no máximo, e todo mundo já foi voltando pros lugares, aí os professores não ligavam também. Nem sei por que que eles tentam fazer esse bagulho de mapeamento de sala, o bagulho mais idiota que tem. Porque se os alunos conversavam perto um do outro e já conversavam alto, imagina quando eles estiverem longe um do outro, né? E caramba, terceiro ano, a gente tá indo mais pra escola pra ver nossos amigos, e porque obviamente é obrigatório ir pra escola, né? Do que de fato pra aprender alguma coisa. Se a pessoa tá trabalhando, ela vai aprender alguma coisa ali no trabalho, no serviço dela, e se ela tá estudando pro vestibular, ela vai aprender coisa no cursinho. A escola não vai ensinar algo importante para o vestibular. Eu tô falando da escola pública, né, padrão, e da minha cidade também, não posso generalizar. Eita, na verdade eu tô generalizando, né, desculpa, mas é porque geralmente as escolas públicas não fogem muito do padrão uma da outra, né? Agora falando dos professores, eu tive, nossa, inúmeros professores ruins, assim, não lembro a quantidade exata, mas vamos supor assim, de 20 professores que eu tive, 17 eram ruins, assim. Ou ficavam repetindo conteúdo, ou não explicavam o conteúdo direito, ou cobrava prova de conteúdo que eles não cobraram, assim, conteúdo que eles... Oxi, achei que ele ia vir pra cima. Será que porque tá no Pacífico? Porque tá no Pacífico, que doido. Eles faziam prova de conteúdo que eles não cobraram na sala de aula, sabe? Então, tipo assim, é complicado. E é aquilo, aqueles que traziam conteúdo e assim, meio que explicavam, entre aspas, não passava conteúdo muito relevante, nem pro vestibular, nem pra vida, porque realmente existem conteúdos que a escola poderia cobrar que valeria a pena pra vida, e isso é fato. Eu entrei num cursinho, assim, foi um cursinho bem barato, mas eu entrei e eu fiz outro cursinho de graça também, inclusive quem quiser fazer aí, o nome do cursinho é Salvaguarda, é bem interessante, só tem que aguentar a quantidade grande de conteúdo que eles passam, mas é bem bom. E, tipo assim, eu realmente vi conteúdos que, pô, me ajudaram no dia a dia, assim. Enquanto eu fiz viagens pra cidade grande pra conseguir fazer os vestibulares, né, que eu prestei. Eu vi as coisas, algumas coisas, e, tipo assim, eu podia comentar com os meus pais ou com quem tava viajando comigo sobre, seja história, geografia, às vezes até matemática, física. Mas não, nada disso é mostrado na escola. É só conteúdo, assim, chato, ou conteúdo repetido, ou o professor não explica. Tanto um pouco de culpa assim da escola, mas também é mais culpa do professor, porque apesar de tudo, eu tive uns 2 ou 3 professores bons, eu acho que no máximo 2, mas 3 ali, que ou sabiam explicar, ou eram bem descontraídos, ou entendiam que a gente era que a gente era ser humano e que a gente tinha fazeres fora da escola e ficava de boa com a gente, às vezes nem dava prova, dava uma prova de boa, sabe? Então, tipo assim, esses tipos de professores eu valorizo muito, porque ou eles realmente tentam fazer o estudo render, explicando bem e passando conteúdo pertinente, ou eles só entendem que a gente, né, tá em outra fase da vida e deixa a gente de boa. E esses dois tipos de professores são excelentes, assim, muito bons pro terceiro ano, né? Tô falando pro terceiro ano. Bom, eu também me aproximei de algumas pessoas que eu não achei que eu ia me aproximar, ou pelo menos ter algum contato, assim. Mas foi bem legal, foi bem interessante. As apresentações de música me ajudaram com isso também. Foi bem da hora. Inclusive, eu quase, quase formei uma banda. Ia ser muito legal formar essa banda, mas fazer o quê? Cada um. Assim, foi só pra uma apresentação mesmo que a gente se juntou e é isso. Mas eu sou muito grato, sim, por ter feito essa apresentação, por ter treinado com esse pessoal. Inclusive, a escola até deixou a gente usar uma sala desocupada, que era a nossa sala, que era pra gente estar estudando, né? A gente pegava a chave, que essa sala vivia trancada, né? Pra ninguém entrar. Aí a gente conseguia pegar a chave, ficar treinando lá. E era bem legal. Mas, tipo assim, essa foi uma essa foi uma de quase nenhuma atitude boa, entre aspas, que a escola fez pra gente. Porque essa apresentação era pra escola, né? Então, tipo assim, para pra pensar, a escola ajudou a gente porque eles sabiam que ia ser bom pra eles, ter uma apresentação de música legal e postar nas redes sociais e o povo ver. É isso, entendeu? Então, tipo assim, tudo sempre tem um interesse deles por trás. Eles nunca podem fazer algo de bom só por a gente ser aluno, pra gente estar lá todo dia se esforçando. Porque diferente dos professores, eles pelo menos recebem salário, né? A gente não recebe. É óbvio que, né?
Tem greve aí, é um salário que não é muito bom, muitas vezes, não é valorizado, mas ainda assim a gente nem recebe nada e tem que estar lá, tipo assim, né, no caso da escola integral, o dia todo, tá ligado? E mesmo que não é integral, ainda assim suga a sua energia de um jeito absurdo, mano, não dá nem pra explicar. Sobre o terceiro ano, é isso aí basicamente que eu tenho pra falar. Eu montei um roteirinho aqui. Eita, desculpa. Eu montei meio que um roteirinho aqui, tá ligado? E pra ficar falando com vocês sobre isso, né? Por isso que eu montei esse roteirinho. Mas é isso, o terceiro ano me ensinou muito a lidar com pessoas, a ver como as pessoas são, a entender que, tipo assim, mesmo você não gostando da pessoa, às vezes vai ter alguma coisa que vocês podem ter em comum, e aí ninguém precisa ser de verdade inimigo de ninguém, sabe? Mas também me ensinou a me afastar de pessoas, só me afastar sem querer brigar, com pessoas que não valiam a pena eu gastar meu tempo, sabe? Então foi bem legal, ainda mais porque ano que vem eu vou para uma faculdade e eu vou lidar com pessoas que eu não conheço, né? Pessoas chatas, pessoas legais, pessoas de todos os tipos. Então foi bom eu já ter um spoiler disso na escola, sabe? Se você que tá aí, sei lá, no segundo ano do ensino médio, ou até você que tá antes disso e tá com um pouco de medo de entrar no terceiro ano, a minha experiência do terceiro ano provavelmente foi, assim, um pouco diferente da que o pessoal geralmente tem, que é aquela sala unida, aquela sala que tem formatura, que todo mundo se esforça, que tem vários trotes, porque tiveram trotes na minha sala, mas, como eu disse, a rapaziada não era muito legal, fizeram uns trotes que eu não gostei. E eu até queria, sim, participar dos trotes, mas eu não ia passar vergonha à toa com pessoas que eu não gosto, sabe? Literalmente era só o meu grupo de amigos ali. No auge, o grupo tinha, sei lá, cinco amigos, né? 5 pessoas no total. Depois teve um que saiu. E tipo assim, tinha sei lá, umas outras 5, 6 pessoas que eram de boa, que até já tinham estudado comigo em outros anos, mas também tinham umas 7 pessoas também, 6 pessoas que não eram nem um pouco legais, assim. E minha sala até que não tinha tanta gente, isso aí também é legal. Foi bom estudar numa sala que não tinha muita gente, porque o nono ano, né, que foi em 2022, que eu até comentei com vocês no vídeo de 2024, né, que foi um ano muito revolucionário para mim. Essa sala minha tinha simplesmente 40 alunos, era literalmente isso, era a sala cheia e a sala era grande. Então, ter um ano mais tranquilo, com menos gente. Se faltava 6 pessoas, você já sentia que. Porque a sala tinha 23 alunos no máximo, assim. Então, se faltava um pouquinho de gente, já dava pra perceber e já, nossa, metade da sala faltou. Então, foi bem interessante. Mesmo tendo coisas ruins, eu sempre tento extrair o melhor disso. E eu acho que é isso que eu vou levar do terceiro ano. A proibição dos celulares também fez com que a minha namorada, lá no início, né? Porque, igual eu disse pra vocês, depois ninguém ligou mais. Do meio ano ali pra frente, ninguém ligou mais pra essa proibição. É que eu não lembro exatamente quando que ela começou, mas pro final do ano, pode ter certeza que ninguém ligava muito mais pra isso não lá dentro da escola. Mas ali no início do ano, a minha namorada ela tinha uma câmera antiga, analógica mesmo, sabe? E, pô, a gente tirou umas fotos muito massa e a resolução da câmera é incrivelmente boa, pelo menos HD ali, Full HD. E, caramba, e foi muito da hora ter aquelas fotos, assim, muito memoráveis, engraçadas. E com a datazinha do lado, assim, que é bem típico de câmera antiga mesmo. Foi bem legal. Desculpa pelas travadas, se vocês estão vendo as travadas no Mine. É isso, agora eu vou falar um pouco também sobre vestibulares, né? Eu fiz bastante até que vestibulares esse ano, se você considerar também o Enem e prova seriada também para conseguir entrar na faculdade. Então, eu fiz bastante vestibulares até. Obviamente fiz simulados também, fiz simulado pra cacete, mas vamos focar aqui no vestibular, né? Que talvez seja o mais importante. Não é novidade para ninguém que é bem difícil você conseguir entrar numa universidade federal, que é o sonho da maior parte das pessoas, seja pelos ideais que aquela universidade faz, com projetos, com apoiando a biodiversidade, né, o meio ambiente e tudo mais, fazendo várias ações assim, ou seja, às vezes pela educação boa, ou às vezes não tem dinheiro para pagar uma escola particular, uma universidade particular. E, mano, é muito difícil, é muito desigual, porque quem tem dinheiro pode ter certeza que vai conseguir entrar numa faculdade federal. Isso daí é certeza. E eu não tô dizendo que é só pela pessoa ter dinheiro que, nossa, vai, sei lá, comprar o diretor o reitor, acho que a gente fala, reitor, né, pró-reitor, da universidade, nossa, moleque, a farmzinha funcionando. Não é por isso, não. É realmente porque o dinheiro, ele compra muitas coisas
E uma delas é cursinho muito bom e caro pra cacete e presencial, né? Porque nenhum dos cursinhos que eu fiz foi presencial. Eu moro em cidade pequena, e o máximo de cursinho, entre aspas, que aqui tem é quando um professor, especificamente um professor de química, bom, eu não vi outros professores fazendo isso, foi só esse professor de química, que ele inclusive é um professor muito zica, e ele resolve fazer tipo assim, uma aula de química para vestibular, aí ele faz um aulão assim. Ano passado até ele fez meio que um cursinho de química, mas é triste porque é só química, é só uma vez na semana, algumas horas ali da noite, a gente fazia até de noite, inclusive. E enquanto isso, cursinhos assim extremamente caros são todo dia presencial, sabe? E é muito difícil competir com isso. Então você tem que querer muito para conseguir entrar numa universidade federal. Eu não tô falando que é impossível, jamais. A gente tem diversos relatos, ó, de novo ali, diversos relatos de pessoas ali que realmente vieram, entre aspas, do nada, assim, e conseguiram o que elas queriam, né? Estudando, acho que eu lembro de um moleque que ele estudava, sei lá, 12 horas por dia pra mais, então é muito esforço, eu não sei como que esse moleque aguentou, porque eu estudava, sei lá, teve uns meses aí que eu estudava umas 6 horas por dia, sei lá, alguma coisa assim, direto, e eu já não aguentei, como eu disse, foi só por algum tempo que eu não aguentei essa rotina. Eu não sei como que esse moleque aguentou, porque, caramba, tem que estar muito focado e tem que estar muito bem mentalmente para aguentar 12 horas ou mais, ou que seja 8 horas todo dia, assim. Mano, não é fácil, não é fácil. E redação, ficar procurando repertório, ficar vendo coisa, entendendo o que a banca pede, porque a correção de vestibular, né? Do Enem é padrão, mas o do vestibular vai. Vestibular tradicional geralmente cobra as mesmas coisas, mas ainda assim tem umas bancas que gostam mais de mais alguma coisa, gostam mais de outras. E então você tem que dar uma estudada até na banca e ver como que ela funciona, sabe? Então é isso, dá pra conseguir, você só tem que querer. Tem que ter muita garra e tem que saber estudar de forma estratégica, saber estudar de forma certa. Estudar, você quer estudar para Universidade Federal, sei lá, do Espírito Santo, então você vai focar na Universidade Federal do Espírito Santo. Vai pegar, sei lá, as provas antigas, fazer de simulado, vai procurar alguns vídeos na internet tentando entender o que aquela universidade cobra, como que é a banca deles, como que funciona. Porque senão não vai pra frente, sendo bem sincero. E nem as escolas. Nem as escolas não, nem as universidades federais não ajudam muito, porque, bom, pelo menos na Universidade Federal que eu quero entrar, eles só postaram o edital de conteúdo 6 meses antes. E eu garanto pra vocês, 6 meses de estudo não dá. A não ser que você seja um prodígio ou esteja num cursinho muito bom, assim, rico, assim, do que eu disse. Não dá, 6 meses não dá. Eu passei um ano estudando, praticamente um ano, né? Foi pelo menos uns 10 meses de estudo, no mínimo 9 ali, e já foi muito difícil pra mim. Então imagina pra quem tem 6 meses, eles poderiam lançar uns conteúdos programáticos mais cedo. Não sei se alguma universidade já faz isso, eu tô falando da minha, né? Que eu prestei lá. Então, mas pra pelo menos ajudar a gente. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Se as provas não forem difíceis, vai ter muita gente entrando e a quantidade de vagas não dá. E o governo podia simplesmente aumentar a quantidade de vagas, mas não. Então, fazer o quê, né? Ou aumentar o número de polos de uma universidade, ou aumentar o número de universidades. Mas fazer o quê? A gente, bom, pelo menos eu entendo o lugar que eu tô e sei que eu não posso fazer muita coisa. Então, aceitar, tem que estudar bastante, saber estudar do jeito certo, e é isso. Ferra bastante a sua cabeça você ficar estudando tanto assim para um vestibular, porque todo dia é você tentando ficar focado, pensando tipo assim, será que eu vou passar, será que eu não vou passar? E essa pressão e tudo mais. E nossa, quando eu comecei a fazer os vestibulares de verdade que eu fiz, né? Como eu disse, vários vestibulares, prova seriada e tudo mais. Caramba, não tem como. Mesmo os vestibulares que eu fiz de universidades que eu não queria passar, assim, se eu passar, beleza, mas não era o meu foco. Não teve como. Todas as provas, sem exceção, eu tive. Eu fiquei muito ansioso, eu tive medo, tive muita preocupação. Não tem como, assim, é muito difícil você não ter isso, sabe? Bom, no meu caso foi impossível. Todas as provas que eu fiz, eu tive isso. Hoje em dia, esse negócio de estudo me pegou tanto que faz, sei lá, uns 2 meses, desculpa, 2 semanas mais ou menos, eu acho que acabou minha rotina de estudos. Não é muita coisa, mas eu tenho coisas mais importantes pra fazer, que alguns projetos que eu quero focar, então 2 semanas pra mim já é bastante coisa, lendo mais porque eu vou me mudar de cidade, então eu quero terminar esses projetos, fazer eles antes de eu me mudar de cidade, né, ano que vem. Então, tipo assim, até mesmo projetos relacionados a estudo, sei lá,
estudar mais alguma coisa que eu gosto, caramba, minha cabeça tá, tipo, rejeitando estudo a todo momento, porque eu fico com receio agora de estudar pela minha rotina que eu já tive, e como o meu cursinho, mesmo sendo online, ele era noturno e ele era ao vivo, né? Então era bom, as provas, as aulas ficavam gravadas, mas assistir uma aula ao vivo online era muito melhor do que assistir ela gravada, né, e tudo mais. Você podia perguntar coisa pro professor. E era de noite esse cursinho, e era, assim, até as 10 da noite. Então, tipo assim, eu tinha que, né, óbvio que eu não ia dormir 10 horas da noite, mas vamos colocar assim, eu tinha que dormir 11 horas da noite pra acordar 5h30 pra conseguir ir pra escola, tá ligado? Pra conseguir ir bem pra escola. Na verdade, até depois eu fui começar às 6 horas. E, assim, foi muito difícil pra mim aguentar essa rotina de não dormir as horas que eu precisava, né? Eita, desculpa. As 8 horas mínimas, né? Que todo mundo sabe que a gente precisa. E pra quem tá estudando vestibular, o sono é essencial. Você precisa estar bem descansado, precisa estar bem mentalmente. Eu não tô me vitimizando, não tô falando que, nossa, eu sou o maior coitado do mundo, porque tem muita gente pior mesmo, igual o cara lá que eu disse que 12 horas por 12 horas por dia de estudo. Eu não tô me comparando com esse tipo de pessoa, não tô aqui pra ser um coitado. Só tô falando que foi difícil minha rotina, eu achei difícil minha rotina, e é isso. E eu, de longe, não sou uma pessoa rica que tava extremamente bem estruturada, com um cursinho caro, com professores presenciais, que eu tava lá todo dia. Não. Ui, desculpa. Ai, ai, ai. Ui, 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 desculpa. Não, pode ter certeza que não era isso. Eu agradeço muito aos meus pais que eu tive uma boa estrutura, sim. Mas não sou rico, entendeu? Então, é isso. Eu tive que caminhar com as minhas próprias pernas, assim. Mas não, obviamente, eu não sou o mais... Eu não sou coitado, não sou vítima de nada. Sei lá. Não tô me vitimizando. Esse ano, por estudar e estudar online, eu fiquei a maior parte do tempo no meu quarto. Era escola, quarto, quarto, escola. Foi bem ruim pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Na pandemia, isso piorou 10 vezes mais, e provavelmente, enquanto eu tava estudando pro vestibular, isso piorou pelo menos umas 5 vezes mais. Porque eram 6 horas trancadas no quarto, 12 horas, estudando ou descansando, fazendo outras coisas, porque não tem como, às vezes o celular pega a gente tenta escapar de Instagram, TikTok, mas às vezes a gente não consegue, são coisas que foram feitas para viciar a gente. Isso pega também, pegou muito na minha cabeça, porque enquanto eu tava lá, seja descansando, ou seja, meio que viciado, assim, eu tava a todo momento me cobrando. Esse ano de de abril até o final desse ano, até 2 semanas atrás, eu não parei de me cobrar nenhum segundo, assim, pra estudar bem e tudo mais. E isso não é legal, mas vamos dizer assim que é o jeito que minha cabeça arruma de eu não ficar sem fazer nada, porque se eu ficar sem me cobrar, eu não vou fazer nada. Mas não tô falando que é saudável você ter isso, não tô falando que é pra você ter isso. Se você tem seu momento de descanso, você entende isso, você tá super de boa com isso, perfeito. Só não vicia no celular, só não vicia no TikTok, Instagram, YouTube. Fica de boa aí, vai estudar e se esforça. Não fica no celular, não fica em rede social, que não vai te ajudar em nada. Raramente ajuda, né? Só obviamente se você for pegar uns vídeos do YouTube, vídeo aula, que foi o que eu peguei bastante. Mas tirando isso, não vai ajudar não. Ficar no Twitter. Eita, esse aqui eu não posso quebrar, não. Ficar no Twitter 24 horas por dia, 7 dias por semana, não vai te ajudar em nada, não, pode ter certeza. E por isso, por eu ficar tanto tempo assim no meu quarto, na minha casa. Eita, caramba, eu tô diminuindo isso aqui, eu não podia ter feito isso aqui, não. Por estar. Até me perdi aqui, foi mal. Por estar tanto no meu quarto, assim, focado no estudo, infelizmente, eu me afastei dos meus amigos, né? Não é algo que eu queria, mas a gente acabou se afastando um pouco. Eu era muito, assim, a nossa amizade era muito boa na escola, mas fora da escola não deu pra desenvolver muito mais do que já era. Justamente por isso que eu tava focado no estudo. Mas a gente continua amigo, vai dar tudo certo. É isso aí, entendeu? Se você já fez vestibular, tá fazendo vestibular, ano que vem vai se preparar para fazer um ou alguns. Boa sorte pra você. Foca, estuda, se esforça, descansa bem, dorme bem. Lê algum livro, alguma coisa assim. Livro. Eu recomendo o livro que realmente te ajude, por exemplo, na redação, ou veja filmes ou séries pra redação, pra te ajudar em. Esqueci o nome. Repertório sociocultural, ou só repertório mesmo, porque meio que os vestibulares, até mesmo, por exemplo, a banca que eu estudei, eu sei que ela valorizava mais a argumentação do que
foi mal, do que o repertório em si. Mas não tem como, o repertório ele precisa estar ali pra meio que validar os seus argumentos, então estuda aí, mano. Não fica sem repertório pra sua redação, não, tá ligado? Nem que você leia provas antigas, você pode pesquisar, você vai conseguir achar algumas provas, sei lá. Tem aluno de medicina que eu vi que ele posta, os alunos de medicina se juntam assim de várias universidades diferentes e postam as redações deles, as notas que eles tiraram, como que eles passaram e tudo mais. Caramba, 2 eram golem. Uau. Foi mal pelo travado aí. Então, vê essas coisas, sabe? Dá uma olhada aí nesses documentos, nesses sites que eu falei pra vocês, que tudo ajuda vocês, tudo ajuda. E livro foi uma coisa que eu peguei bastante, porque, sei lá, foi o melhor jeito que eu encontrei. Eu não queria ficar viciado em nenhuma série, ou nem assistir série forçadamente. Até mesmo eu tentei assistir algumas ali, mas é bem ruim, assim, porque as séries que você precisa ver pra redação são meio pesadas, né? Então, tipo assim, não é muito legal ficar vendo assim. Então, eu prefiro ler de boa, assim. Mesmo lendo livro também não muito legal, eu li um livro não muito legal assim, mas eu achei melhor do que assistir filme, e eu sei que ler, independente de. Ai, desculpa, independente do que você leia, é bom. Obviamente, não leia aqueles livros lá meio estranho, meio, né, mais ou menos, assim, mais 18, não sei o que lá. Obviamente, vocês estão me entendendo? Mas assim, foca lá, lê uns livros massa, uns livros bala, nem que seja livro de historinha. Essa historinha do seu livro pode te ajudar sim em repertório, sabe? E no geral também tenta ficar menos noiado nessas coisas do que eu fiquei. Tenta pegar algum cursinho bom, ou igual eu falei, vai ser lá no Salvaguarda, que é um cursinho de graça, e foca nele, mano. Não esquece de fazer questões, questões são muito importantes para vestibular. Dá uma olhada também em quais são os pesos pro seu curso, o que pesa mais no seu curso. Em medicina vai ser ciência da natureza, vai ser matemática que vai pesar mais. Ao mesmo tempo que não deixe de estudar as outras áreas, porque como o meu professor dizia, são essas áreas que podem acabar desempatando a você da sua concorrência, entendeu? Você precisa tirar uma nota alta na prova e uma nota alta na redação. Se você tem mais facilidade com redação, tenta focar nisso. Se você, sei lá, prefere matemática, tenta focar mais na matemática que você vai conseguir. E é isso aí. Ah, mas meu curso não tem nada a ver com matemática. Então, meu amigo, boa sorte pra você, vai dar tudo certo, é isso aí, entendeu? Mentalidade positiva, não fica com mentalidade negativa, nem realista, vai ser positivo, mano, fica pensando que vai dar tudo certo. Tenha uma boa noite de sono antes de fazer o seu vestibular, isso também ajuda muito, pra você não ter sono lá na hora, pra você não ficar cansado lá na hora, tá ligado? Tudo isso aí ajuda, mano, é isso aí. Eu não sou necessariamente um veterano de vestibular, até porque é meu primeiro e, se Deus quiser, o único ano assim que eu vou estar focado em vestibular. Mas com o pouco de experiência que eu adquiri, eu digo isso pra vocês. Tudo isso que eu disse, entendeu? E vai dar tudo certo, mano. É isso aí. E agora, umas mensagenzinhas pro canal. Eu, infelizmente e obviamente, parei com o canal por conta de estudo. Eu, sei lá, eu coloquei na minha cabeça que, tipo assim, no mês de julho, acho que foi quando os últimos vídeos que eu postei aqui, eu pensei, vou fazer esse mês render de vídeo, só pra ver como é que é, só pra ver se vai dar certo. Eu gostei muito, deu certo sim, não posso dizer que eu explodi na internet, mas eu tive algumas pessoas que comentaram, ganhei alguns inscritos. Não tô aqui, não tô aqui por número, mas ser reconhecido é muito legal, quero mostrar as minhas ideias. Desculpa pelo barulho de teclado de mouse, tá? Quero mostrar minhas ideias ao mundo, quero mostrar meus RPGs, as minhas histórias aí que eu tenho pra contar. Então é bem legal ser reconhecido por isso, entendeu? Muito obrigado a você que tá acompanhando aqui, né? E vai voltar o canal. Dezembro, infelizmente, já tá acabando. Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Esse ano aqui já tá acabando. Mas janeiro, fevereiro, vou tentar voltar aí com força total. Quero fazer uma one shotzinha de RPG. Se você não sabe o que é one shot, não sabe o que é RPG, já aproveita, já pesquisa pra, sei lá, fevereiro você tá aqui de volta no canal e já tá assistindo tudo, tá ligado? Tem playlist aí de 2 temporadas que eu fiz de RPG. E vambora, essa one shot vai ser da hora, não vai ter nada a ver com a minha história principal, a minha campanha principal que eu tô fazendo. Vai ser da hora pra cacete. Então, é isso aí. Basicamente isso, postar mais vídeo, pretendo ser mais espontâneo com a câmera, ter uma desenvoltura melhor. Espero que vocês tenham gostado da luzinha, a luz que tá aqui. Esse microfone aqui, que não foi muito barato, mas eu comprei. No caso,
ganhei de presente, mas a maioria das coisas que tá aqui eu que comprei, assim, com meu dinheiro, porque eu. Eita, foi mal. Por um tempinho aí eu ainda fiquei trabalhando mesmo, tendo que estudar pra vestibular. Depois, nos meses finais, eu vi que não dava. Eu falei, não, vou ter que parar de trabalhar, porque se eu ficar trabalhando e estudando pra vestibular, eu vou enlouquecer. Não que eu não tenha enlouquecido, mas eu enlouqueci menos. E. E é isso aí. Agora eu tô trabalhando, tô conseguindo mais dinheiro. Já gastei dinheiro pra cacete pro RPG. Vocês vão ver que a produção vai tá bonita, meus parceiros. Vai tá boa. Boa demais. Mas é isso. Acho que não tenho mais nada pra falar. Você tá no terceiro ano do ensino médio, boa sorte pra você. Se você tá sendo vestibulando, boa sorte pra você. Seja no seu primeiro ano de vestibular, seja no seu segundo, terceiro. Vai dar tudo certo, meu querido. Minha querida, sai fora, macho. É isso, tamo junto. Tivemos algumas mudanças aqui, né? No meu rosto, acho. No meu rosto, na minha aparência. No meu jeito de falar e tudo mais. Acho bem legal, vou continuar com essa tradição aqui no canal, todo final de ano, postar um videozinho assim. Hoje é dia 30 de dezembro, já é 11 horas da noite e eu vou ter que tentar editar esse vídeo pra sair dia 31 e eu não me fuder. Porque dia 31 de dezembro eu e meus amigos alugamos um lugar. Desde 2024 a gente procurou um lugar pra alugar, a gente conseguiu, esse lugar já tá alugado. Amanhã de manhã eu vou estar indo pra esse lugar, fazer um monte de coisa. E eu só espero que dê tudo certo, mano. Eu vou ter. Nossa, eu vou ter que editar esse vídeo bem rápido pra vocês. Desculpa se a edição não tiver tão boa assim. Fiz de coração esse vídeo, tá? Tamo junto, muito obrigado a todos meus amigos, muito obrigado aos meus pais. Pessoas que estão me acompanhando agora, pessoas que milagrosamente já me acompanharam antes, já viram algum vídeo meu. Comenta, mano, comenta aí, fala como que foi seu ano, velho. Fala se foi massa, se não foi. Se não foi. Dois? Tem mais, André Molly? Tá, se não foi, pode ter certeza que vai melhorar, mano. Faz acontecer aí. Se você tem 18 anos, se você vai virar adulto ano que vem, faz acontecer, você já vai ser dono de você mesmo. É isso aí. 2026 vai vir com tudo, vai ser um ano de muita mudança pra mim também. Acredito que pra muitas pessoas que também estão na mesma situação que eu. Muito obrigado à minha namorada também. De novo, novamente aos meus amigos, aos meus pais, pessoas que me apoiaram. Tamo junto, meus professores, que eu queria citar o nome deles aqui, mas não sei se pode dar ruim pra mim, é melhor ficar quieto, né? Eu não sei. Então, mas muito obrigado aí. Nossa, esse vídeo não vai chegar nos meus professores, mas eles sabem que são eles. Principalmente um específico, um carinha específico, gente finíssima. É isso, rapaziada. Muito obrigado de verdade. Tamo junto. Espero que esse vídeo vocês tenham gostado, tenha alegrado vocês, tenha confortado o coração de vocês, tenha ajudado vocês de alguma forma. Comenta aí como foi seu ano, como esse vídeo chegou pra você, se foi da hora. Crítica construtiva, tô aceitando. Esse aqui é o máximo de produção que eu consigo por agora. Meu computador tá travando, eu não tenho eu não tenho memória RAM, eu não tenho memória RAM, tipo, 8 GB de memória RAM, não é nada hoje em dia. Eu não tenho placa de vídeo boa. O processador é marromeno ali, é o único que tanca. Mas é isso aí. Fé com fé, eu vou conseguir melhorar essas coisas. É nóis, galerinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. Falou.